Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Luana, idade 41 anos, herdeira. Eu nunca tive e nunca vou ter problema com dinheiro. Eu vim de uma família muito bem estruturada. Já com 16 anos, eu direcionava minha avó com as questões de vários postos de gasolina que ela tinha. E também comecei a gerenciar todos os bens e negócios da minha família. Meu pai, minha mãe, todos já se foram. E eu agora vivo, na verdade, à base do lucro de investimentos e de pessoas que eu coloco para gerenciar isso, porque eu mesma não tenho muita afinidade com essa parte. Eu gosto mesmo é de escrever histórias, histórias de amor. Acho que talvez porque eu nunca tive uma. Posso falar que eu me sinto assim, a rica, feia, que nunca nenhum homem quis assumir, nem que fosse por interesse no dinheiro. E aí vem toda aquela coisa da solitude, do amor próprio, ok. Mas isso na prática não funciona. Não cobria e não cobre os meus facios. Entrei em um aplicativo chamado HelloTalk, que eu vou explicar para vocês o que é vendido sobre esse aplicativo e o que na verdade ele é. É um aplicativo todo criado e estruturado para você aprender qualquer tipo de idioma. Então tem lá o perfil da pessoa com as bandeirinhas do que ela fala, do que ela não fala, por que ela tá querendo estudar, se ela vai viajar, enfim. E você pode seguir ou não essa pessoa, você pode mandar mensagem e estudar por texto, você pode estudar por áudio e também por chamada de vídeo. E ainda tem a parte das lições, que cada vez que você faz, você vai ganhando várias pontuações. E a parte mais divertida e comunicativa, que eu diria, que é a parte das lives. Então, existem vários grupos que qualquer pessoa que queira ser o ADM cria com um título e lá você entra, pode ser adicionado 10 pessoas que vão ficar conversando no idioma do escolhido pelo grupo, a live toda, e as outras pessoas que entram vão ficar ali assistindo aquele bate-papo. E aí, quando um sai, outro pode pedir para entrar. Só que os temas desses grupos eram sempre relacionados ao amor. Em busca do meu primeiro amor, eu quero alguém de outro país, encontre o seu gringo. Sim, tem uns que estão lá, tipo, pratique inglês, pratique espanhol nível fluente. Mas você entra no grupo e aí começa a conversar um com o outro e começa a abrir esse papo de relacionamento sempre. A maioria são homens dos países árabes, mulheres também. E eu entrei nessa live para experimentar, subi para conversar em inglês e assim, tinha mais ou menos umas 100 pessoas assistindo. Quando eu saí, já tinha 30 homens me seguindo. Então tá, é um aplicativo educativo que na verdade as pessoas ficam conversando para se relacionar. E eu não tinha nenhum problema com isso. Eu fiquei viciada em entrar nas lives e você só podia ficar um tempo limite, depois eles cortavam e você tinha que pagar. Óbvio que eu paguei e numa dessas lives eu conheci o Yannis. Yannis, idade 30 anos, profissão advogado. Ele veio com um papo michuruca de que ele queria praticar português porque ele viria ao Brasil. Um argelino, que a gente sabe que não tem condições nenhuma de entrar no país. É praticamente impossível. Eu fui lendo e respondendo e falando: nossa, que legal, quando você vem? Por quê? Porque ele era um moço muito bonito, um preto, charmoso, que olha. Dei corda mesmo, ele é advogado lá na Argélia. Eu não tava nem aí para que país que ele tava. Eu queria era me conectar mesmo com um macho. Fui para cima como atacante vai para fazer o gol.
Sem pensar se ele estava interessado no meu dinheiro, ah, que ótimo, me usa, me abusa como seu maior prazer, que eu quero ser sua mulher, tá? Então, ah, mas ele vai querer sua cidadania. Vai me tratar bem, vai me dar carinho, vai fingir, vai, não sei. Vai fazer? Eu tava assim, tava nesse limite. Só que ele era uma pessoa legal, ele não passou nada de interesseira e blá blá blá, como o povo fica falando aí na internet. Outra coisa, a gente começou também a namorar. E namorar que eu digo online, ah, ficar meu amor, minha vida, não sei o que, não. Tô falando da prática real mesmo, ao vivo. Ao vivo não, pelo vídeo ao vivo, né? Então, assim, a gente se beijava pelo vídeo, a gente namorava pelo vídeo, a gente fazia loucuras de amor, sim, pelo vídeo. Toda noite, tinha noite que a gente acabava sem roupa. Porque ele começava a falar o que ele imaginava que queria fazer comigo, e aí eu imaginava na minha mente o que ele estava falando, aí eu reagia a isso no vídeo. Às vezes fica um pouco difícil de explicar como que era, mas só vivendo para saber. E eu posso falar e confirmar para vocês que é real. Você sente alguma coisa, você tem uma troca ali, você vai criando uma conexão, mesmo que por uma câmera. Esse namoro online durou um ano, aonde ele colocava músicas instrumentais e falava poesias para mim. Começou a me ajudar a escrever algumas histórias de amor, porque ele tinha muito esse lado assim aflorado. E aí comprava flores, mostrava para mim no vídeo, comprava chocolate, comia e dizia que queria que eu tivesse ali para ele dar na boquinha para mim. Tudo começou a ficar muito envolvente, e aí um queria fazer surpresa para o outro na câmera. Eu cheguei a comprar lenços e achar alguns tutoriais no YouTube de dança do ventre. Fiz algumas aulinhas e um dia eu coloquei uma música, dancei pra ele, que ele ficava do outro lado, batia a palma e babava. Ai, eu me divertia, sério. Pode gente falar que, ai, nossa, que doida. Era uma doida feliz. E foi depois dessa dança do ventre que ele me pediu em casamento. E eu fiquei, mas como, né, que a gente vai casar assim tão longe? Você não pode vir. E é meio que ficaram umas lacunas aí na nossa cabeça de como isso ia acontecer. E eu não acreditava muito, mas ele falava: não, eu tô falando sério, você vai ser a minha esposa, eu quero casar com você. A partir daí a gente começou a fazer várias coisas juntos, tipo assim, na hora que ele tinha que comer, ele ligava a câmera e a gente comia junto. Como os horários eram diferentes, óbvio, ele comia uma hora, eu comia em outra, mas a gente sempre tava no vídeo trocando. E nisso, né, foram-se madrugadas, eu comecei a ficar igual um zumbi, com um monte de olheira, a ponto disso chegar num limite que eu falei, meu Deus, eu quero atravessar a câmera, como é que faz? E ele falou, olha, eu quero casar com você, a gente pode resolver isso, né? Como advogado, ele sempre sabia muito das leis e de resolver todas essas questões. Parece que tinha um jeito, né, mais rápido de casar em um dos países ali perto da Argélia e depois firmar, né, o casamento religioso, que era o que importava para ele lá na Argélia. E que, assim, né, eu não queria morar jamais nesse país, eu tinha um conforto muito grande aqui no Brasil. Então ele falou: olha, a gente pode combinar, a gente faz tudo isso, aqui você vem, eu dou mais um tempo de 1 mês, 2 meses para resolver as minhas coisas, os meus documentos aqui, e a gente fica no Brasil, eu volto com você. Tava preocupado com questões profissionais no Brasil, mas eu deixei bem claro que eu poderia ajudar ele. Na verdade, assim, a gente poderia viver confortavelmente sem trabalhar muito aqui no Brasil, pelas posses, pelos investimentos, pelas coisas que eu tinha. Eu vou ser bem sincera, eu fiquei confiante de que aquele homem ia ter toda aquela troca que ele tava tendo comigo no vídeo ao vivo,
Até porque eu me firmei mesmo nesse negócio de eu ter dinheiro, de eu ser independente, do cara se interessar, eu não tava muito me importando com isso. Bom, a gente organizou tudo, chegou o dia de eu ir pra Argélia, eu fui. Já me assustei no aeroporto porque ele não tava lá, só tava a mãe e o pai. E eles tentando falar comigo pelo Google Tradutor, o que era uma loucura, porque não se dava pra entender nada. E aí foi na mímica mesmo. E eu só entendi o que estava acontecendo quando a gente encontrou com ele no meio do caminho. Ou seja, eu entrei no carro de dois desconhecidos que eu só tinha visto na foto e marromeno ali no vídeo. E esses desconhecidos me levaram até o Yanis. E aí ele me explicou que ele não poderia ter ido sozinho me encontrar, porque não se poderia tocar em mim antes de casar, não se poderia ter nenhum contato, ao menos que tivesse pai e mãe do lado. E ele falando aquilo, e eu assim, a minha cara corando, porque tudo que a gente já tinha feito no vídeo, se papai e mamãe soubesse, talvez eu fosse expulsa dali, né? E ele olhava assim, né, falando, tipo, segura a onda, que nós somos pessoas puras, né? Tudo bem. Eu achei que eu ia chegar na casa dele, tomar um banho e dormir, porque foram horas e horas, né? E escala pra lá e correria pra cá pra não perder o avião. Só que quando eu cheguei na casa dele, olha que beleza, que eu pus o pé na porta, começou. Eu falei, que tá acontecendo? Umas 50 mulheres. Eu olhei pra cara dele e falei, Anis, o que tá acontecendo? Ele falou, as pessoas estão te esperando, a gente vai casar. Eu falei assim, como assim a gente vai casar? Eu estou chegando do aeroporto toda amarrotada, com a calça toda cagada, o cabelo todo pra cima, sem maquiagem nenhuma, a gente vai casar aonde? Ele, não, mas a cerimônia começa assim, você não vai entrar na minha casa, não vai ter contato comigo, se a gente não casar. Ele nem... Eu achei que o pedido de casamento no vídeo era uma coisa que a gente ia programar lá para acontecer, mas não, era a verdade, já estava pronto, estava todo mundo me esperando. Ele já tinha contado para todo mundo. Então, eu entrei assim, totalmente envergonhada, né? Tinha lá separado o lado do homem, o lado da mulher, não sei o quê. Não entendi o que ninguém falava, tinha um monte de comida, comecei a comer igual doida, queria tomar um banho, não deixaram eu tomar banho porque era muito frio. Que eu ia ficar doente, que não sei o que, que não sei o que. E eu tava no meu casamento, assim, que eu nunca imaginei que fosse daquele jeito. Ali eu descobri que eles eram, acho que é Tuareg, o nome do povo. É um povo nômade que fica pelo deserto, né? Então eles tinham essa conexão, essa descendência aí com esse povo. E eu falei, meu Deus do céu, espero que sejam boas pessoas. Porque ali eu descobri que eu não sabia mesmo onde eu tava me enfiando. Eu só via ele no vídeo e quando eu cheguei lá era uma coisa totalmente diferente, assim, culturalmente falando, né? No outro dia ia ter mais festa, praticamente não dormi, porque me acordaram. Me acordaram de uma madrugada que eu tinha que ficar dançando e cumprimentando todo mundo com ele. Aí me acordaram que ia ter outra festa, e ali já tinha vestido, tudo pronto, tudo feito por eles. E aí depois eu ia para uma outra, um país do lado, tentar casar pelos documentos, porque parece que ele tinha pesquisado na Argélia, isso era um pouco mais difícil, pelo que eu entendi, né? A gente começou a correr atrás de cartório, 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 negação e umas desculpas que não tinha a ver, e umas perguntas, vocês têm certeza que vocês vão casar, mas quanto tempo vocês se conhecem, mas sabe que a cultura dela é diferente da sua, mas vocês têm certeza disso? Ficava numa embromação até que a gente conseguiu casar em um cartório. Na maioria dos cartórios que a gente foi, que deu ruim, é porque eles não me aceitavam por eu não ser muçulmana. Eles falavam, não, isso não vai dar certo, mas como assim? Tanto para você, você vai casar com um muçulmano, e para você vai casar com uma não muçulmana? Não, mas ficava uma enrolação, enfim.
Ele me pediu uns meses, né, pra trabalhar firme lá e resolver tudo. E eu falei, tudo bem, tô aqui como turista, vou conhecer a Argélia. E ele olhou e falou, não, você não vai porque eu não posso. Eu falei, mas como assim, querido? Não vou ficar trancada dentro de casa. Ele, não, então vou arrumar alguém pra levar você. Aí arrumou o irmão dele, que era um homem já divorciado, que já tinha casado com uma estrangeira, por isso sabia falar inglês, parecia muito culto, muito refinado, e começou, né, a programar para me levar nos lugares enquanto ele trabalhava. Esse homem não deixou pegar em uma moeda, pagava tudo dos passeios, e eu sou uma pessoa de gostos caros. Eu falei, olha, fica tranquilo, eu tenho, né, tento transferir uma parte para cá, tenho cartão, que não sei o quê. Fica tranquilo, que eu tenho a minha condição aqui. Não deixava eu pagar, então eu comecei a pedir umas coisas mais simples, porque eu fiquei com dó do coitado, né? E assim foi uma semana muito legal, ele virou assim guia turístico mesmo. E aí a gente combinou de que ele ia me levar para conhecer um lugar que era um pouco mais distante, e aí precisava de lenço, né? Comprou lenço, que era melhor por causa que era muito sol e podia ter umas areias na cara e não sei o quê. Me programei todo para um lugar lá que ele disse que eu tinha que conhecer. Esse lugar nada mais era do que o deserto. Eu não sabia que eles tinham famílias numa parte do deserto, né? Por causa dessa descendência. Que na verdade eu acho que a maioria era mesmo, né? Tem o povo berbere, tem vários tipos de povo lá que é nômade, né? E tem uns que é da montanha, outros que é não sei da onde, outros que é do deserto. Eles eram do deserto. E eles se programou pra me levar. No carro, eu já senti que ele foi ficando meio estranho, porque a gente sempre conversava. No carro, ele parecia que estava muito concentrado, ficava quieto, não trocava tanto comigo, tinha pressa de chegar. E eu, tá, né, tava lá com as minhas coisas, com meu celular que começou a sumir o sinal, não tinha sinal nenhum. E olha que eu tinha pago a melhor internet pra ficar. Ou, né, numa parte lá de areia, tinha uma tenda. Na minha cabeça ali nessa tenda, sei lá, teria alguma coisa para comer, para vender, alguma coisa cultural, né? E eu entrei, era um lugar onde tinha uns colchões bem velhos, bem assim com a espuma toda fina e aberta. Uns galões assim, que eu acho que tinha água. Eu não entendia muito bem, vários panos. Uma coisa bem. E aí eu olhei aquilo, eu falei, mas por que que esse cara tá me trazendo aqui? No que eu fui pra perguntar pra ele, eu tava assim, já cheia de pano, né? Só parecia mesmo era o rosto. Tudo isso por causa pra não entrar areia na cara, pra não ter problema nenhum. Quando eu fui pra questionar ele, ele veio pra cima de mim. Eu não tava esperando nada disso. A última coisa que eu esperava é que ele viesse pra cima de mim. E ele tava com uma corda, da qual ele amarrou as minhas mãos, me deitou naquele chão nojento. E ali ele fez o que ele quis comigo, sem interferência de ninguém. Não estava preocupado se eu gritasse, E depois que acabou, ele levantou, subiu a calça dele. Subiu a calça dele e não olhou para trás. Ele foi embora e me deixou ali. Ele só falou, não saia daqui. Eu tava no meio do nada pra mim. Não sei se ali era o fundo do deserto, se era o canto do deserto, se era um pouquinho antes de chegar no deserto. Não sabia me localizar. Não sabia se tinha pessoas morando à minha volta. Não sabia com quem falar, porque ali o idioma com certeza ia ser regional. Eu fiquei ali dentro.
Quando eu tomei coragem, depois de muitas horas de levantar para sair, não tinha nada em volta. Eu não sei explicar que desespero foi. Eu não sei explicar. Era um vazio. E depois de algumas horas, aparece o meu marido. Ele me sentou e perguntou o que tinha acontecido. Quando eu contei para ele o que tinha acontecido, ele punha as mãos no olho, na cabeça, chorava, chorava, esmurrava o chão. Falava que... Perguntava o que eu tinha feito para o irmão dele fazer aquilo. E eu explicando que eu não tinha feito nada. Ele tinha combinado de me levar em um lugar. E ele não acreditando e perguntando como que eu poderia ter feito aquilo com ele. Eu falando, eu não fiz nada, eu fui forçada. E ele não entendia, ele começou a defender o irmão como se de alguma forma eu tivesse sido culpada daquilo. Em nenhum momento ele se culpou, em nenhum momento ele culpou o irmão dele. E deixava muito claro que agora estava tudo acabado, que a minha honra, a minha imagem, que eu não poderia mais me conectar com a família dele, que eu não poderia mais ficar na casa dele, que eu não poderia mais andar nas ruas, que era perigoso de que eles quisessem fazer alguma coisa para mim. Em nenhum momento ele falou que o irmão dele poderia ser julgado, que ele iria denunciar o irmão dele. Eu tava assim, invadida, com fome, com sede. E esse homem não se colocou no meu lugar em nenhum minuto, nenhum tempo. Depois disso, ele começou a chorar copiosamente e dizer que, apesar de tudo isso, ele ainda me amava e que ele ia ter que resolver um jeito de que eu pudesse sobreviver. E eu não estava entendendo nada. Eu falei, não, eu só quero ser cuidada, eu quero ir para um hospital e eu quero ir embora, eu quero ir para o meu país. Se você quiser, você vem comigo, eu não quero mais participar de nada aqui, eu não quero olhar para a cara do seu irmão, que em nenhum momento você pensou em denunciar ele para a polícia e me defender. E ele falava que ele não podia fazer isso, porque isso era um instinto, que com certeza alguma coisa eu tinha provocado ou feito. Eu estava desesperada e eu não confrontei ele porque eu só queria sair daquele lugar. E eu não sabia como sair dali, eu precisava dele. Foi quando ele começou a falar o pior, ele começou a falar que se eu voltasse para onde ele morava, eu poderia sofrer grandes consequências, porque a família ia para cima de mim, porque os vizinhos iam para cima de mim, porque com certeza o irmão dele já tinha chego lá e tinha contado tudo pela versão dele, que ele também não deixaria de defender isso. E que eu seria jogada pro nada. Que era melhor que eu ficasse lá na tenda. Que ele me levaria comida, ele me levaria roupa e que vivendo ali a gente poderia continuar tendo o nosso amor. Que mesmo me amando naquele momento, ele tinha muita vergonha de mim, que ele não ia conseguir suportar isso com a família dele e que ele estava então não se separando de mim porque o amor falava mais forte, mas que ele estava me expulsando da casa dele e que eu poderia ficar ali naquela tenda. Eu estou falando de uma tenda no meio da areia, no sol, onde não se tinha comida, onde não se tinha supermercado, prédios, pessoas, não se tinha nada em volta. Eu não conseguia assimilar na minha cabeça como depois de todo o sofrimento que eu tinha passado, ele ainda achava que eu poderia morar ali sozinha, dormir sozinha ali, naquele pedaço de colchão. Isso foi mais do que desesperador. Eu não consigo descrever para vocês tudo o que passava na minha cabeça. Como eu assimilava, como eu me conectava com o conforto que eu tinha no Brasil, como eu lembrava que eu não tinha como avisar ninguém, porque não tinha internet, porque minha família, a maioria já estava todo mundo morto, assim, dos mais velhos.
Eu era uma pessoa muito sozinha e também pensando no que eu iria fazer para aquele cara não me deixar ali. Porque nem fugir sozinha, nem achar civilização sozinha eu iria conseguir. Ele não só deixava muito claro de que ele iria me fazer visitas, como ele também estava ali me fazendo um favor, porque com certeza se ele não fizesse aquilo, o meu fim seria terrível. Então é como se ele ainda na cabeça dele estivesse me salvando de um erro que eu caí, que eu cometi. E só depois de tudo isso é que eu comecei a assimilar que se tinha um golpe nessa história toda. Porque ele parou um tempo para pensar, me deu água, queria me banhar na cumbuquinha. E eu via que ele estava pensando, matutando, e aí ele explicou que eu teria que colocar o pano todo no rosto. Porque eu teria que voltar mais uma vez na cidade, mas eu não poderia ser reconhecida por ninguém. E que ele precisaria que eu fosse para que eu assinasse documentos, para que eu tivesse uma documentação certa que eu ainda estava resolvendo por lá. E também para que assim ele conseguisse ter acesso às minhas coisas do banco e tudo mais, para que mais para frente talvez ele conseguisse fugir da família dele, comprar nossas passagens para a gente voltar para o Brasil. Depois de tudo que eu tinha passado ali, ficou muito claro que, na verdade, ele queria ainda ter acesso aos meus bens. E eu lembro de ter falado que eu não estava nem aí se o cara tivesse interessado nos meus bens, desde que ele ficasse comigo, desde que eu tivesse uma troca, desde que a gente tivesse uma troca. E foi ali que eu percebi que um cara interessado nos meus bens, ele só estaria comigo, na verdade, por isso, né? Tanto que ele não tava nem aí pra mim. Eu tenho certeza que depois que eu assinasse tudo que ele queria, e estranho que ele já tinha alguns documentos lá, e eu fico me perguntando, eu comecei a perguntar pra ele, mas assim, como que você me encontrou aqui? O seu irmão contou o que aconteceu e você veio, e aqui você já tá com alguns documentos e já tem outras coisas preparadas para que eu assine para minha documentação. Então, peraí, então vamos fugir agora, vamos voltar para o Brasil agora. Eu consigo, com o meu acesso, pagar as passagens, eu tenho dinheiro, eu consigo transferir isso, vamos fazer isso agora. E aí ele silenciou. Disse que ele ainda estava digerindo o meu erro e como eu tinha sido tocada por outro e como talvez seria isso para ele como homem e que eu estava mais uma vez não escutando o que ele estava pedindo, que era a melhor forma de organizar tudo isso. Ali eu percebi que eu estava num golpe e que tudo bem se ele queria meu dinheiro, mas ele não me queria junto. Eu tenho certeza que se eu assinasse alguma coisa, eu ia ser largada ali no deserto e ele nunca mais ia voltar. Começou a passar pela minha cabeça o que tinha acontecido com a estrangeira que o irmão dele dizia ter separado. E aí comecei a pensar também em todo o dinheiro que ele gastou comigo em uma semana, da onde que tinha vindo, porque para um cara que morava na Argélia e não estava trabalhando, aquilo não era possível e nem para as condições que a família dele mostrava ter, que era muito pouco, eram casas simples, o casamento foi uma coisa muito simples. Eu não sei também até onde, como advogado, ele ia conseguir, talvez, através de documentos, ir para o Brasil sem mim e falando que estava casado comigo. Eu comecei a pensar nas piores barbaridades que ele podia fazer ali, porque afinal eu tinha sido pelo irmão dele e em nenhum momento ele estava preocupado com isso ou perguntou se eu estava bem. Fui muito fria nessa hora. Talvez essa frieza que eu trouxe para o relacionamento de não tem problema, o que for foi, talvez me ajudou, porque assim eu não posso descrever para vocês o que o irmão dele fez comigo aqui. Mas imagine que ele me tratou
pior do que seria se ele fizesse isso com um animal. Mas mesmo assim, o único momento, o único segundo que eu tinha pra pensar era ali. Se eu não pensasse direito, talvez eu ficaria perdida naquele lugar, talvez eu perderia minha vida, talvez outro homem me encontrasse e fizesse coisa pior. Eu percebi que aquela hora eu tinha que ficar do lado dele e falar sim, senhor, porque o meu objetivo era sair daquela areia toda e chegar na civilização. Depois eu pensava no que eu fazia. E o único modo de eu sair dali era concordar com ele, porque ele queria me mostrar documentos ou que eu assinasse. Eu não sei se tinha alguma coisa de digital, eu não sei muito bem o que que era, eu não entendi, eu não consigo lembrar, porque eu tava mesmo muito confusa e muitas das coisas que aconteceram dentro dessa tenda eu também esqueci. E ele me levou um caminho assim em silêncio, onde ele ficava ainda olhando para mim com dó, falando que ia fazer o máximo para que eu saísse da melhor forma dessa situação. Antes de sair do carro, ele pediu para eu colocar novamente todo o pano, ficar só com o olho de fora, e que eu andasse atrás dele, seguindo ele, né, na frente. E foi nesse momento que eu pensei, ou é agora, ou não é nunca. Em algum momento em que ele estivesse andando na minha frente, eu ia desviar e correr como se não houvesse amanhã. E eu pensei em fazer isso onde tivesse um lugar mais movimentado, porque eu teria que encontrar turistas, eu não sei como, naquele lugar, porque eu não conseguia me comunicar com aquelas pessoas e eu não sabia quem que ele conhecia ou deixava de conhecer ali. Eu não confiava em mais ninguém desse país. Eu sei que eu fui organizando tudo na minha cabeça, até parecia que eu estava vivendo as histórias que eu escrevia. Eu me apeguei a coisas que eu nem sei. E aí eu lembrei de pedir para Deus que ali ele me desse uma oportunidade de resolver todo o erro que eu tinha feito pela escolha que eu fiz. Eu realmente não sei o que passava na cabeça dele a ponto de achar que ele podia confiar em mim só pelo pouquinho que ele tinha falado, que eu não tinha no momento como pensar em fugir ou que aquilo estava errado, a ponto dele achar que não tinha que me amarrar. Porque é assim que ele passou perto de um shopping, eu só corri. Eu só corri. E, graças a Deus, era um lugar que estava muito movimentado, que eu já fui procurando banheiro, loja para entrar e fiquei, tipo, escondida, sei lá por quanto tempo. Depois eu fiquei com medo de sair, eu não sei quantas horas eu fiquei ali escondida, porque eu não conseguia ter o impulso de sair, com medo dele estar na porta, sabe, me esperando. Mas também os homens não podem, né, ficar lá na parte de íntima da mulher, né, banheiro, essas coisas, não. Desesperada, eu tinha que encontrar um turista. A minha sorte é que quando eu saí com o irmão dele, eu levei passaporte, eu levei meu documento, porque eu tinha medo de ser barrada na rua, sabe? Foi a busca mais difícil da minha vida, porque cada lugar que eu dava um passo e que eu olhava, eu tinha medo de encontrar com ele. Eu não percebi se ele tinha visto, se ele notou que eu tinha entrado no shopping, porque foi muito assim, né? Lógico, eu não dava muito atrás dele, porque ele sabia também, né, que eu poderia correr. Era uma coisa, tipo assim, bem pertinho, ele aqui, eu aqui, né? E aí, conforme ele passou na porta, eu fui. Então, eu não sei qual hora que ele olhou pra trás e percebeu que eu não tava mais. Mas eu sei que não foi no exato momento, porque senão ele teria entrado atrás de mim no shopping. E também porque ele tava conversando no celular. Não se tem muitos estrangeiros, não sei, na minha cabeça me passava se teria muitos estrangeiros que faziam turismo pra Argélia. Eu não conseguia assimilar e olhar, mas aquele ali é estrangeiro ou não é. Até que eu consegui parar uma mulher que, graças a Deus, estava viajando. Graças a Deus sabia inglês, isso demorou muito.
As pessoas lá não sabem. Isso demorou absurdamente de acontecer. Eu conversei com essa mulher e eu comecei a vomitar tudo. Eu não deixei nem ela pensar em nada. Eu só falava, aconteceu isso, isso e isso. Primeiro, assim, pra eu te explicar, senhora, por favor, me leva pra um lugar onde eu não esteja em público, porque eu tô com medo de encontrar esse homem aqui. E eu não sei como é que essa mulher acreditou em mim. Eu mostrei meu passaporte, mostrei tudo, mostrei o estado, ela viu o estado que eu tava e falando inglês perfeitamente. Porque eu cheguei em muitos tentando perguntar se falava inglês e uns não respondiam ou não entendiam. E eu também não estava confiando de ir até guarda e policial, eu não estava confiando em mais nada naquele país. Depois que eu vi o cara que casou comigo, não estando nem aí, depois de eu ter sido invadida da forma que eu fui, ela me levou para casa dela. Ela podia estar passando por um golpe, eu não sei como é que ela acreditou em mim. Ela disse que depois que eu expliquei tudo e que passou e que ela estava me ajudando para voltar para o Brasil, ela disse que acreditou em mim, primeiro pela fluência do meu inglês, que não batia com as condições que eu estava, e pelos documentos. Mas mesmo assim, essa mulher correu um grande risco. Depois de toda a loucura, que eu consegui voltar para o meu país, Yannis entrou em contato. Ele entrou em contato por e-mail, nas minhas redes, no meu celular, tentando mandar comunicação, dizendo que ele não se divorciaria de mim. E o objetivo dele era ainda conseguir chegar no Brasil através do nosso casamento. Vocês não sabem a luta que foi de tanto de documento que esse homem mandava ou acessava ou tentava para conseguir chegar no Brasil, porque ele era casado com uma brasileira. E a loucura que eu tive que fazer e o quanto que eu gastei para conseguir fazer essa separação sem o lado dele aceitando. E nisso aparecia documento falsificado, que eu tinha que confirmar que não era minha assinatura. Foi uma loucura. Mas no fim ele não conseguiu. Ele não conseguiu o acesso ao Brasil. O irmão estava acomunado com o Yannis para fazer tudo isso, usar dela, trazer o desequilíbrio e assim eles conseguirem tanto todo o dinheiro dela como documentação para vir ao Brasil. Algumas mulheres, né, assim, já vi casos que elas não estão nem aí se o cara só tá afim na condição financeira dela ou sobre o que ela tem a oferecer. Até ri e faz graça de que tá sendo uma troca, porque estão com um bonitão do lado, porque ele tá satisfazendo o que ela quer. E é isso que importa. Só que é importante a gente pensar que uma pessoa que está com você por interesse que não seja de sentimentos ou de ter uma vida do seu lado, essa pessoa, ela pode passar por cima de qualquer coisa para conseguir mais dos interesses que ela deseja, inclusive por cima de você. Era mais fácil ter pago um garoto de programa, um acompanhante de luxo. E tudo que eu tô falando aqui foi refletido e confirmado, concordado muitas vezes com a Luana. O interesse, ele é seguido pelo instinto. E o nosso instinto é selvagem. Não existe raciocínio lógico. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.